os três professores aqui combinaram a ordem, né? O Tiago começa, né? O Tiago Eugênio começa, depois o Tiago Torinho e o Francisco Mendes. É óbvio que se vocês quiserem fazer a apresentação aqui embaixo, levantar, fiquem à vontade, né? Porque todos vão utilizar o equipamento, né? Então, a gente está pensando em fazer o seguinte, 30 minutos para cada um, né? A gente tem o teto aí de meio-dia e 10, mais ou menos, para a gente poder almoçar, né? Então, eu vou deixar os meninos aqui bastante à vontade. Depois das apresentações, não sei se é melhor, cada apresentação a gente abre para pergunta ou depois das 3 apresentações a gente abre para discussão. O que vocês acham? Depois das 3, tá bom? Então, podemos combinar dessa forma? Fala, Francisco. A Andressa ali está lá fazendo a facilitação gráfica, é isso? Tá bom, tá bom. Depois você fala um pouquinho mais sobre a facilitação gráfica, tá? Tiago, fica à vontade. A bola está com você. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Primeiramente, obrigado, Solange e Sofia, pelo convite. Eu fiquei muito honrado de poder compartilhar um pouco a experiência que a gente tem aí no campo da educação. Eu vou falar de uma forma geral, o que o professor espera em relação à tecnologia, mas dentro da minha fala, eu quero colocar uma provocação para vocês, se realmente vale a pena a gente se centrar na tecnologia ou em outras coisas aí que eu venho falar, tá bom? Então, quando a gente fala de tecnologia, é óbvio que a gente... Não está passando? Agora sim. Que a gente fala de um universo mágico, de um universo colorido, que traz uma série de imagens mentais, sonhos, fantasias e formas de transformar o mundo. É uma maneira realmente fantástica de criar novas dimensões e preencher essas novas dimensões com esses nossos sonhos, com esses nossos propósitos, com a nossa identidade. Eu acho que é por meio da tecnologia, realmente, que a nossa espécie, os sapiens, conseguiu chegar no patamar que chegou. Lógico que esse patamar que nós chegamos, não sei se é bom, pois se é totalmente, não é totalmente, mas se é totalmente justo, positivo ou negativo, claro que tem as suas nuances, mas a gente não está aqui para fazer esse julgamento. A gente está aqui para discutir o poder que a tecnologia tem sobre as nossas vidas e, especificamente, sobre educação. E quando a gente fala, principalmente, das tecnologias mais básicas que as escolas utilizam, a gente fala de uma tecnologia que permite fazer o quê? Permite descobrir novos mundos. Permite... Eu estou tendo um problema aqui. Não está passando, gente. Ah, agora passou. Permite a gente descobrir novos mundos. Permite a gente ter uma visão mais ampliada das coisas, né? Aqui era para ter um vídeo rodando, não está rodando. Problemas tecnológicos. Na verdade, esse era um vídeo do Scale of the Universe, que mostra uma ampliação constante das coisas, né? Aqui você tem o tiranossauro, o homem, o elefante, e com a tecnologia, mais especificamente o microscópio, a gente pôde enxergar outras coisas, a gente pôde enxergar outros elementos, como, por exemplo, descobrir a composição química de uma membrana celular, descobrir como funciona os sistemas metabólicos, descobrir a complexidade de uma célula procariótica, de uma bactéria, descobrir, por exemplo, como funciona a transmissão das nossas características de pais para filhos, por exemplo, o modelo de DNA. Então, com base nessas tecnologias, foi possível a gente apresentar, a gente conhecer novos mundos. Agora, quando a gente vai para a escola, a gente vê que esse novo mundo, por exemplo, desvendado pelo microscópio e pelo telescópio, é um mundo bastante comum. É um mundo bastante... que as escolas já têm bastante microscópio. Gente, eu estou com muita dificuldade de passar aqui, não está passando. Ah, passou. Então, essa daqui é uma imagem dos anos 40. Para lá? Ah, tá. É uma imagem dos anos 40, que você vê aí os alunos, as pessoas, usando o microscópio. Isso não é uma grande novidade, né? Muitas escolas, muitos espaços de aprendizagem já usam o microscópio há muito tempo.
Agora, quando chegam os computadores, a gente fala de novas tecnologias que não apenas permitem a gente vislumbrar outros mundos, conhecer outras estruturas, descobrir novos mundos, mas se conectar, criar novas conexões. Tem um livro muito legal da Janet Murray, Hamlet no Holodeck, que discute isso de uma forma assim brilhante, que eu acho. Ela é um dos primeiros livros que ela vai discutir o poder do computador na educação. E ela fala que os computadores são instrumentos procedimentais, participativos, espaciais e enciclopédicos. Os computadores, eles permitem as conexões, permite a organização da informação, permite você explorar um novo espaço, um novo universo, né? Que depois o Pierre Levy vai sistematizar isso na ideia de ciberespaço ou cyberespaço. Bom, aqui é um GIF que mostra o processo de evolução tecnológica que a gente foi tendo aí depois um pouco da década de 80, né, uma síntese sobre os diferentes equipamentos que estavam nas nossas mesas de trabalho e como isso foi ficando mais convergente, foi ficando dentro do próprio computador, como que o computador foi sugando tudo isso, né, foi sintetizando foi convergindo, tendo realmente uma convergência de mídias. Um autor que discute isso de uma forma bem interessante também é o Henry Jenks, num livro chamado Cultura da Convergência, né? Agora, essa evolução tecnológica que a gente assiste aqui nesse GIF rápido, ele não acompanha... Pode passar, por gentileza? Ele não acompanha a evolução, a mudança na sala de aula. Veja, aqui nós temos uma imagem de uma sala de aula dos anos 40 e depois, pode passar por gentileza, uma sala de aula mais moderna, mais atual. Então, veja, a gente teve uma mudança significativa dos nossos dispositivos, das nossas mídias. A gente tem uma evolução tecnológica absurda, né? Mas o formato da sala de aula continua bastante parecido da década de 40, da década de 50. Tá? Não ocorreu grandes mudanças assim. Ainda hoje, os alunos eles estão sentados, enfileirados, um professor está apresentando conteúdo de forma expositiva, provas iguais para todos, métricas iguais para todos, enquanto toda essa evolução, todos os dispositivos que esses alunos utilizam já mudou de forma bastante significativa. Pode passar? Então, eu acredito, gente, primeira coisa, eu acredito que pensar em inovação, a gente tem que pensar a inovação de uma forma mais metodológica do que tecnológica. Tá? Eu acho que, na verdade, esse é o grande recado assim, que eu gostaria de deixar com vocês. Que o principal é a gente pensar na mudança da metodologia, de como trabalhar dentro de sala de aula com os nossos alunos. Né? E é isso que eu vou falar de forma mais específica com vocês. Quando a gente pensa nessas diferentes metodologias, pode passar, por favor? A gente está falando, por exemplo, dessas abordagens mais contemporâneas da educação, como sala de aula invertida, pode passar. Design thinking, pode passar. Cultura maker, que é algo bastante discutido atualmente, né? Pode passar. Gamificação, que eu gostaria de compartilhar alguns cases com vocês de algumas experiências que a gente tem prototipado no Colégio Bandeirantes. Pode passar. E aprendizagem móvel, que é algo também muito importante, que o Bandeirantes tem se esforçado bastante, né? Chamado os professores para discutir como a gente pode utilizar, explorar o potencial, por exemplo, dos tablets, como nós podemos utilizar diferentes aplicativos dentro da sala de aula para produzir conhecimento, para comunicar-se com outras pessoas, para tornar a atividade do professor mais centrada, mais facilitar mesmo, de fato, o trabalho do professor e assim por diante. Então, são essas metodologias, são essas maneiras, essas formas de trabalhar que eu acho que é o centro da inovação, de fato. A inovação, ela
Eu acho que a gente tem que pensar mais nas mudanças metodológicas. É assim que eu acho que a gente transforma mais a educação. E aí, sim, nós vamos pensar em que tecnologia permite essas mudanças metodológicas, essas mudanças na configuração de sala de aula.